Maravilhosa já deu aqui no fim da fala um trâmite que eu vou emendar com o Theo Cury. Por quê? Agora você tem a próxima etapa, beleza, vai para o Ministério Público, tá, mas isso vai sair do Ministério Público e vai para o Supremo? Quais são essas etapas? O beabá da... A gente poderia ter um quadro com o Theo Cury chamado o beabá da coisa, do juridiquês. Não sei, Theo, vamos pensar? Vamos. Quando a gente se encontrar, tomar um café, a gente pira junto, tá? O brainstorm do título do quadro do Theo Cury. Para a gente poder compreender, então, como é que fica daqui para frente e mais, Theo. A gente está aqui às vésperas do início de um período eleitoral. A gente sabe a força que tem um assunto como esse num período eleitoral. A oposição a Jair Bolsonaro faz assim, nossa, que coisa maravilhosa, teremos algo para surfar. Mas quem é da base de Jair Bolsonaro pensa assim, bom, socorro, né? O que isso pode causar na nossa eleição. De que maneira, hein, o Ministério Público deve agir ou poderá agir daqui para frente, Theo? Vamos lá. Elisa, bom dia para você, para Basília, para o Pedro. Ótimo dia para quem nos acompanha. Boa sexta-feira para todo mundo. Só antes de começar, o porquê que não chegou no Supremo esse indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro? Porque essa papelada é física, é um inquérito que tramita sob sigilo. Então, para evitar qualquer tipo de vazamento, essa papelada toda fica literalmente numa papelada, um blocão de centenas, dezenas de centenas, dependendo do caso, milhares de páginas sobre essas investigações. E cada etapa, cada passo desse processo é digitalizado, então demora um tempo. Ontem, a primeira informação que a gente teve pelas fontes era de que a Polícia Federal havia indiciado essa turma toda, e lá no Supremo Tribunal Federal não havia confirmação, justamente por conta, esse delay existe por conta de o processo todo ser sigiloso e estar físico, em papel. Tudo vai ser digitalizado. Então, a partir da 13h, abrindo o protocolo lá no Supremo, a PF apresenta esse documento todo e aí sim vai ser digitalizado e entra no processo e fica disponível. Se o ministro tirar o sigilo, obviamente ele não fez isso e não tem nenhum indicativo de que ele vai fazer também. Vamos para as próximas etapas. Conversando na Procuradoria-Geral da República, a expectativa é de que uma eventual denúncia contra os investigados, né, nesse caso, nessa apuração, venha ou antes do período eleitoral ou depois do período eleitoral. Por quê? Porque o Procurador-Geral da República, o Paulo Gustavo Gonem Branco, ele tem conversado com pessoas próximas a ele e dito que não quer que uma eventual denúncia contra, principalmente o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, interfira nas eleições municipais de outubro, que já vai ser marcada por uma polarização muito grande. Já vai ter a utilização de um monte de investigações, acusações, suspeitas contra todos os candidatos. Ele não quer dar combustível para isso. Então, uma eventual decisão de denunciar ou não o ex-presidente vai vir antes do período eleitoral, ou seja, antes do dia 16 de agosto ou depois do segundo turno. Ou seja, ou antes de 16 de agosto ou depois de 27 de outubro. Tem uma coisa curiosa que, pelo trâmite, pelas regras internas do Supremo, regimento interno do Supremo Tribunal Federal, o que ele determina que, a partir do momento em que a Polícia Federal conclui a investigação, apresenta o relatório ao Supremo Tribunal Federal, seu relatório conclusivo, dizendo haver indícios de crimes ou não sobre determinado investigado, a PGR tem 15 dias, a partir da entrega do relatório, para decidir 3 coisas, que a gente vem falando aqui todo dia na programação. Se denuncia os investigados, se pede o arquivamento do caso ou se determina novas diligências para a Polícia Federal cumprir. Só que a gente está no recesso do judiciário, ou seja, durante o mês de julho, o judiciário não funciona como funciona ao longo do ano. Entra no regime de plantão, espécie de férias para os servidores do judiciário brasileiro, inclusive dos ministros do STF. Então esse prazo ele começa a contar somente em agosto, ou seja, a partir de agosto, aí a PGR tem 15 dias para tomar essa decisão. Lembrando que, nessa lógica do que Gonet tem dito aos aliados, às pessoas próximas a ele, antes do dia 16 de agosto ele pode denunciar ou não. Então o prazo é bem apertadinho. Ele também diz uma coisa que é o seguinte: esses prazos do Supremo não são peremptórios. O que é esse palavrão? Não são definitivos, não são a palavra final.
Ou seja, podem ser prazos flexíveis. Significa que ele vai descartar uma eventual denúncia durante as eleições? Não, ele quer evitar ao máximo. Mas se houver algo gritante, algo muito grave que justifique, aí ele pode tomar uma decisão. Mas a ideia é que, se vier uma eventual decisão de denunciar o ex-presidente Jair Bolsonaro pelo caso de desvio das joias sauditas, pelo qual ele é acusado de peculato, associação criminosa e lavagem de dinheiro, ou será antes de 16 de agosto ou depois de 27 de outubro, para não incentivar a polarização nas eleições municipais desse ano.